Então hoje nesse encontro eu quero conduzir aquilo que já tem sido ministrado. Porque às vezes a gente chega meio distraído aqui, meio com sono, tá frio. Aí a gente chega, senta, parece que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Às vezes a música não é uma música tão comum para você e você não presta atenção. Mas a verdade é que desde a hora que você sai de casa, Deus está ministrando no seu coração. Na verdade, quando você acorda. Amém? Porque senão isso não fica muito evidente para a gente. Uma das coisas que me ensinou muito na caminhada é de que o dia para o judeu começa no pôr do sol, na virada do dia. Por quê? Porque ali começa um novo dia, onde há trevas, e aonde há trevas haverá luz. Então aí vem o nascer do sol. Mas o dia começa em trevas. Então muitas vezes a gente chega no final do dia meio que agradecendo pelo dia que foi, quando a gente deveria, na verdade, chegar no final do dia perguntando para ele o que vai ser feito amanhã. Em vez de agradecer por tudo que eu fiz hoje e pedir que eu consiga fazer mais amanhã. Vocês estão entendendo? Porque eu vou conduzir uma provocação aqui que, se a gente não estiver muito atento, a gente não vai entender do que ela está falando. Até quando eu cheguei aqui, o Cláudio perguntou, vou começar, você vai começar? E eu, honestamente, estava querendo deixar a bola para ele, pegar no final e ver o que ia ser. É melhor, né? Mas, a hora que começou aí a ministração dentro dessa comunhão, eu comecei a entender que era comigo mesmo, que eu ia fazer essa provocação e devolver a bola para o Cláudio, que aí o problema agora é dele ainda, mas agora eu vou fazer a provocação, vai ser minha. Tá? De qualquer jeito, é ele que resolve a parada. Se tiver alguma coisa, é ele. Mas vamos ler, queria que vocês abrissem celular, Bíblia, enfim, tanto faz. Salmo 90. Deixa aberto aí, a gente vai conversar um pouquinho antes da gente ler uma parte dele, tá? Mas eu queria que a gente deixasse ele em aberto aí, tá? Beleza? Então, o Salmo 90, a gente acha que todos os salmos têm dono, mas muitas vezes o salmo a gente nem sabe de onde ele veio. A maioria de Davi, alguns de Moisés, outros até de pessoas que trabalhavam no templo, dando orientações sobre qual seria o cântico a ser cantado. Mas esse em especial é uma oração de Moisés. Moisés, um homem de Deus. Esse é um título dado a esse salmo. E um título que já há muito tempo já é aceito como efetivamente uma oração de Moisés, e intitulando ele como um homem de Deus. E nessa oração, o que a gente precisa entender, até de uma forma gramatical que não é tão comum à nossa cultura portuguesa, brasileira. O judeu ele vai trabalhar muito, principalmente na figura poética, o que a gente chama de quiasmo. O que é um quiasmo? Quiasmo é quando você traça ou paralelos ou antíteses. O que é isso? Ou você vai casar um ponto no começo com um ponto no final, e isso pode ser uma coisa que começa de um jeito e termina outro totalmente contrário, ou pode ser a mesma coisa em forma paralela. Isso era uma maneira como os judeus facilitavam até a decoração. Até para decorar o texto isso facilita. Porque se você já tem uma ideia do começo e do fim, e isso começa a fazer uma associação na sua cabeça, isso te facilita a memorização. Eu sei bem o que é isso, porque eu tenho uma dificuldade imensa de memória. Mas eu trabalho o tempo inteiro com associações. Então, o Salmo 90, por exemplo, ele vai estar dividido em 5 partes. 5 partes. Geralmente, o meio, ou seja, a terceira parte, é o centro, ou o coração do Salmo. E não vai ser ele que a gente vai trabalhar. A gente vai ler ele, mas não é ele que a gente vai conduzir a provocação. Mas então o centro do Salmo dá o coração daquele versículo. E nesse Salmo especificamente, a gente está trabalhando em paralelo. Tá bom? Vocês estão acompanhando? Beleza. Então o meio do Salmo vai estar no versículo 9
até o 10. Vamos ler? Então, qual que é a oração de Moisés nesse salmo? Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, o que Moisés está comunicando aqui? Que a vida é vazia e que rapidamente ela se esvai. Mesmo que se a gente viver 70, 80 anos, que era uma época, na época era uma expectativa de vida, ainda assim, a gente acha que é muito, mas de repente é muito pouco. Porque rapidamente você está com 50, 60 ou beirando 70. Então, Moisés faz uma análise e percebe isso. Agora, quem que é Moisés? A gente precisa também recordar isso para a gente chegar nessa provocação que a gente vai ter hoje. Moisés, na condução da história bíblica, é o cara que tira o povo do Egito e vai conduzir aquele povo israelita para a terra prometida. Beleza? Ele entra na terra prometida? Não. Por que não? A gente tem a tendência de achar que está naquilo que Moisés errou. E não foi isso, ou propriamente isso, que faz com que Moisés não entre na terra prometida. Não é isso. Então, Moisés vai representar para nós uma cultura, uma maneira de se viver, que é possível viver e amar a Deus e viver dessa forma. E Moisés amava a Deus, é um homem de Deus. Então quando ele tira o pessoal do Egito, ou seja, ele liberta aquele povo da escravidão, Moisés vai fazer uma caminhada em direção à terra prometida. Todos nós sabemos que ele vai passar 40 anos no deserto, a duras penúrias e sofrimentos, e dores, e lutas, e desafios, para tentar finalmente entrar na terra prometida, e todos nós sabemos também que ele não vai obter sucesso, que ele vai no máximo chegar lá na beira, olhar a terra e ali a vida dele se esvai. Mas Moisés é um cara de relevância, é um cara que ama a Deus. A gente não tem dificuldade de reconhecer Moisés como um homem de Deus, mas ele não alcançou propriamente aquilo que ele precisava alcançar. Ele ficou estagnado num lugar. Tanto ele quanto toda a geração que foi liberta do Egito. Então, toda aquela geração que viveu um dos maiores movimentos que Deus poderia fazer, de libertar um povo inteiro sobre um poderio, o maior daquela época, que era o Egito, libertar todo aquele povo, ainda assim, toda aquela geração e todo o seu líder não alcançam aqueles que eles precisavam alcançar. E essa é uma oração de Moisés refletindo sobre isso. Ele começa falando da ira de Deus. Ele começa lembrando de que Deus é Deus por geração a geração, que Deus não tem dificuldade, que as misericórdias de Deus vão se renovar toda manhã, que Deus é bom. Ele lembra tudo isso, ele não tem dúvida disso. Depois, Moisés tem consciência de que Deus se ira, se irrita, não gosta de muitas das coisas que o ser humano pratica. E aí ele vai colocando o ser humano no seu lugar, que é de miserável, que não serve para nada. Então ele vai até dizer que nós, como seres humanos, nós somos como uma correnteza que arrasta os homens e são breves como o sono. Ou seja, Deus vai lá como uma correnteza, arrasta a gente, e rapidamente a gente morre. Aí depois ele vai falar da relva, que ele vai falar, olha, assim como a gente vai nascendo, a gente vai crescendo, a gente fica bonito, fica belo, aquela coisa toda frondosa, mas no fim a gente é cortado e morre. Deus nos corta e a gente morre. Então que a nossa vida não serve para nada enquanto a nossa própria vida for para viver. Somente viver como a gente pensa. Beleza? Beleza. E
A gente vai agora entrar na provocação, você vai ver que você vai ter que se virar com essa. Mas vamos abrir um versículo aí que está nesse paralelo que Deus vai fazer sobre a sua ira. Moisés vai fazer sobre a ira de Deus. Porque muitas vezes a gente não entende essa figura de linguagem, como se Deus fosse, ou mesmo esse adjetivo utilizado para Deus, né? Como se Deus fosse uma pessoa assim, cheia de ódio, cheia de rancor. E não é isso. Tanto que Moisés, ao fazer a leitura, vamos acompanhar lá no versículo 11, ao fazer essa oração, Moisés diz assim: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que é devido. Então, aquele que teme a Deus, ele começa a entender que Deus se ira. E não tem dificuldade com isso. Amém? Porque ele não tem dificuldade de reconhecer que Deus é justiça. Ele é justo. Que o pilar de Deus é amor. Então, mesmo quando ele se ira em amor, como um pai. Que pode ficar chateado com seu filho, mas não vai deixar de ser pai e de amar seu filho. Então, quando a gente fala da ira de Deus, a gente não fala de alguém malévolo, mas a gente fala de alguém, de um pai que ama e que educa. E aí Moisés faz um pedido para Deus. E é desse pedido que a gente vai começar a nossa provocação. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Vamos ler de novo? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E aí ele conclui essa parte do quiasmo, dizendo: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Ele faz um clamor para Deus. Primeiro ele faz um pedido, depois ele clama para que Deus volte logo, para que naquela condição em que ele está ali, vivendo todo aquele desafio, toda aquela dificuldade que eles estão vivendo, possam ser cessadas apenas com a volta do Senhor. Amém? Ensina-nos a contar nossos dias. Isso aqui tem uma pegadinha quase. A nossa vida e a forma como a gente conduz elas. Primeiro, a hora que a gente acha que a hora que Moisés está pedindo para ensinar a contar os nossos dias, a gente logo pensa que Moisés está pedindo para perguntar quantos anos a gente vai viver. Ou até que dia a gente vai viver. Só que Moisés tem consciência de que não é isso. Porque ele já havia começado a oração entendendo que a nossa vida é como um sopro e ela vai rápido e a qualquer momento. E esse é um paralelo com essa parte. Então não é uma parte que está em antítese, uma contrária à outra. Pelo contrário, está em paralelo. E então ensinar a contar os nossos dias é ensinar que a nossa vida se vai a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser, não sei. E isso elimina um pouco das nossas dificuldades. Acaba com a ansiedade. Porque se eu não sei se eu vou viver amanhã, por que eu vou ficar ansioso com alguma coisa? Isso acaba com as nossas inseguranças. Porque se eu não tenho tempo para mais nada, como é que eu vou alcançar alguma coisa ou ser alguma coisa? Que eu já não sou. Isso acaba com as nossas dores. Porque já que eu não tenho mais tempo para resolver mais nada, pode ser que eu tenha que resolver tudo agora. Então isso libera perdão, isso libera um bando de virtudes. Se tem uma coisa assim que resolve uma vida, é entender que a vida acaba a qualquer hora. Então se você quer resolver seus problemas, e a gente vai ver que Deus não está aqui para resolver seus problemas, mas se você quiser resolver, se tornar uma pessoa resolvida, entenda que cada segundo na sua vida é o último. E que você não pode deixar nada para amanhã, porque amanhã não existe. E o que já foi, já foi. Amém. Então isso é ensinar a contar os nossos dias. Não é saber da nossa expectativa de vida. Porque a gente pode até aumentar, à medida que a ciência avança, a nossa expectativa de vida. Mas uma coisa que a gente nunca vai saber é quando ela se finda. Só uma pessoa sabe. Só Deus sabe. Amém? E aí ele conclui
Porque quando a gente entende isso, isso vai fazer com que o nosso coração alcance sabedoria. Então a conclusão de Moisés é de que aquele que sabe que a sua vida pode acabar a qualquer momento, o seu coração vai alcançar sabedoria. E aí, por sabedoria e por provocação, vamos lá para Eclesiastes. Eclesiastes 2. Todo mundo puder abrir. Eclesiastes capítulo 2. O Coelho vai dizer o seguinte: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, olhem isso aqui por favor, prestem atenção, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Então, o que a gente precisa entender? Porque, de uma forma muito breve, tem uma provocação aqui na palavra sabedoria, que eu queria que o Cláudio nos conduzisse aí, daí em diante. Mas a verdade é que ele manteve a sabedoria. Ele manteve a sua mente orientada pela sabedoria. Quem? O próprio escritor. Está nos afirmando que mesmo quando ele se deu a todas as extravagâncias possíveis, mesmo quando ele teve sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, quando ele se deliciou daquilo que hoje nós conceituamos por felicidade, a busca pela felicidade. Então o Coelho está dizendo que nessa busca desenfreada pela felicidade, porque ele queria conhecer aquilo que vale a pena viver aqui debaixo do sol. Ele conseguiu viver tudo isso com a mente orientada pela sabedoria. Pode ficar. Sabe que o assunto, o tema da sabedoria tem ocupado a nossa mente nos últimos anos. Mas eu queria voltar, antes de pensar na sabedoria, eu queria voltar um pouco em Moisés, né, que você comentou. Eu queria fazer um parêntese aqui com vocês, porque quando Rafael perguntou assim, Moisés entrou ou não entrou na Terra Prometida? Essa é uma pergunta que a gente tende a responder de imediato, né? Não, né? Ok. Só lembrando, o que é a Terra Prometida? Geograficamente, a Terra Prometida é o que nós chamamos hoje de Palestina, né? A Canaã é hoje, nos nossos dias, aquela região do Oriente Médio que fica ali entre a Mesopotâmia e o Egito. Ok. Jerusalém está no centro desse lugar. Num determinado momento no ministério de Jesus, Jesus sobe a um monte e se encontra com Moisés nesse lugar.
muitos anos depois daí. Então, vou repetir a pergunta. Moisés entrou ou não entrou na Terra Prometida? Tanto entrou que encontrou com Jesus lá. Só que, no intervalo de tempo da vida dele, ou seja, durante os 120 anos que ele viveu, ele não entrou. Mas de forma eterna, ele entrou. Entenderam? Isso nos ajuda a compreender, inclusive, uma parte desse salmo que o Rafa leu aqui, que fala a respeito da relva, que cresce, fica linda, depois ela seca. E aqui no Centro-Oeste a gente percebe isso muito bem, né? O nosso tempo aqui é muito claro, nossas estações são muito claras entre chuva e seca, então muito claro a nossa percepção a respeito da grama, da relva, né? Isso, de fato, deve nos fazer pensar. Isso, de fato, deve nos fazer refletir. A respeito dessa pessoa que experimentou de absolutamente tudo, que é o Coelê, ou, se você quiser, o próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele termina o texto que o Rafael acabou de ler, dizendo assim: final das contas, tudo é vaidade, vaidade das vaidades, ou dependendo da sua versão, tudo é inútil, a inutilidade das inutilidades. Essa é uma expressão difícil de ser traduzida, extremamente complicada para a nossa tradução em português. Mas a melhor mensagem, talvez, seja a imagem. Talvez a melhor maneira de traduzir essa expressão do escritor de Eclesiastes seja a gente imaginar o seguinte: imagina uma bolha de sabão, imagina uma criança fazendo bolha de sabão. Lembrou aí da imagem? Imagina uma criança trabalhando aquelas bolhas. O que o escritor de Eclesiastes diz é o seguinte: imagina uma bolha dessa. A vida é como essa bolha de sabão, que explode em absolutamente nada. Essa é a expressão inutilidade das inutilidades, a expressão nada faz sentido e assim por diante. Só que isso dentro do tempo que nós estamos vivendo. Uma bolha de sabão, curtíssima, extremamente curta. Mas todos nós estamos inseridos na eternidade, como o próprio Moisés. E aí, quando nós raciocinamos a respeito da eternidade, quando nós falamos a respeito de tempo, vale de fato uma reflexão a respeito da sabedoria. E eu gostaria de fazer isso com vocês, eu tenho no coração aqui o desejo de fazer isso com vocês através de uma parábola. E quando a gente trabalha as parábolas de Jesus, algumas são pouco conhecidas e algumas são extremamente conhecidas. E aí eu quero pegar uma que é extremamente conhecida de todos vocês, e exatamente por isso ela vai exigir mais a nossa atenção. Quando a gente tem ideias preconcebidas a respeito, a gente pode correr o risco de perder os detalhes. E eu volto na sua consideração. Então eu vou te pedir para dar uma olhada junto comigo em Lucas, no capítulo 15. A gente vai ler essa parábola de Jesus de duas formas. Vou fazer duas leituras com vocês. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Aquela parábola que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo, né? A gente costuma dar esse nome para essa parábola. O nome não é bom, viu, gente? Ele por si só, esse nome parábola do filho pródigo, por si só, nos atrapalha na leitura da parábola. Mas nós vamos tentar desconstruir algumas coisas aqui e construir outras. Então, por essa razão, vou insistir com você. Vamos junto comigo, versículo a versículo dessa parábola. Primeiro versículo, versículo 11. Jesus continuou. Então, primeiro detalhe importante aí, para a gente começar uma desconstrução, para aí sim construir, Jesus está continuando uma sequência de duas outras parábolas. Esse é o primeiro detalhe importante. Jesus está continuando. Tem uma parábola da ovelha perdida, tem uma parábola aí de uma dracma perdida. A dracma é uma moedinha que tinha muito pouco valor. Então, nós temos aí uma parábola de uma ovelha que se perde, de uma moeda que se perde, e agora a gente tem a parábola de filhos que se perdem. Ok? Talvez a melhor forma de expressar essa parábola seja como ela está aí no primeiro versículo, versículo 11. A parábola de um homem e dois filhos. E aí eu queria destacar isso com vocês. Acompanha comigo, porque são três personagens. Nós não temos um personagem, nós não temos dois personagens, nós temos três personagens principais.
E esses 3 personagens principais estão inseridos num tempo. Vamos lá, que isso exige uma certa atenção e um certo cuidado da nossa parte. Jesus está falando para ouvidos do primeiro século. Jesus está conversando com judeus numa comunidade judaica no primeiro século. E aí eu quero fazer 2 leituras com vocês. Uma primeira leitura é uma leitura técnica. Eu quero ajudar vocês a ir junto comigo aos dias do primeiro século e tentar ler essa parábola da maneira como aqueles primeiros ouvintes ouviram essa parábola. Ok? Então, primeiro detalhe fundamental: a lei, a legislação daquele povo e a cultura daquele povo tem algumas diferenças em relação às nossas. Se a gente não perceber isso, a gente vai perder a riqueza dessa parábola. Essa parábola é conhecida, tem uma frase muito interessante que diz que essa parábola é o evangelho dentro do evangelho. E aí, nós vamos para o versículo 12. Bastante cuidado. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Estava até conversando com aquele casal ali esse final de semana, estava lembrando disso. Para os nossos ouvidos ocidentais, século 21, se o meu filho mais velho, está com 23 anos, chegasse para mim hoje e falasse assim: pai, será que dava para pegar uma parte do dinheiro aí que a gente tem, em alguma razão, e dividir comigo já de maneira antecipada, porque eu estou querendo abrir um negócio, estou querendo fazer alguma coisa, enfim, isso não me ofende. Entenderam? De repente, se um filho chegasse para o pai, e de repente alguém aqui nesse lugar talvez até já tenha feito isso: pai, será que não dá para a gente pegar uma parte do nosso recurso aí, porque eu queria começar alguma coisa? Talvez alguém já tenha feito isso aqui, tanto como pai, tanto quanto filho. Isso não nos ofende. Concordam? Aqui não. Aqui é uma cultura totalmente diferente da nossa. Isso que o filho mais velho faz não é dessa forma tranquila como nós lidamos aqui. Tem um estudioso, um cristão árabe estudioso, que passou 20 anos da vida dele, no final do século XX, conversando com esse universo árabe e fazendo essa pergunta de maneira repetida: olha, alguma vez na sua vida você já ouviu falar de um filho que pediu parte da herança em vida para o pai? Na hora, estou falando dos dias atuais, imagina no primeiro século, na hora a pessoa dá um passo para trás e fala assim: você está louco? Isso não cabe aqui nessa cultura, você está louco, isso não existe. Por que não? Porque quando o filho mais novo fala isso para o pai, ele está dizendo para o pai assim: ó, o senhor para mim morreu. É isso que ele está dizendo. Para nós não. Então eu quero fazer uma leitura técnica com vocês, para a gente perceber a profundidade dessa parábola, e aí depois eu quero voltar nos 3 personagens com vocês. Então o primeiro detalhe é esse: o filho mais novo chega para o pai e fala assim: pai, quero a herança. E aí eu queria que vocês entendessem junto comigo o seguinte: quando fala em herança, está falando de terra. Talvez até na sua versão aí esteja isso, esteja terra. Então o que o pai faz? O pai divide a terra. Aí um detalhe que quase ninguém percebe: divide a terra com quem? Olha o texto: assim ele, o pai, repartiu a sua propriedade, repartiu a sua terra com quem? Com os 2. Perceberam? E aqui eu queria destacar um detalhe. Essa cultura é uma cultura em que o filho mais velho tem alguns direitos e deveres. Então o filho mais velho dessa parábola, que só vai aparecer no finalzinho, recebe a herança agora, só que ele recebe 2 partes. Deixa eu explicar isso melhor. Como são 2 filhos, a herança é dividida em 3. O filho mais velho fica com 2 partes. Se fossem 4 filhos, não é o caso, mas se fossem 4 filhos, a herança era dividida em 5 partes e o filho mais velho ficava com 2. Entenderam? Isso é o direito de filho mais velho, isso é o direito de primogenitura. Por quê? Porque sobre ele cai a responsabilidade de cuidar de todo o clã. Por isso ele tem mais recursos, ele tem mais responsabilidade, tem mais recursos. Muita gente não entende quando Eliseu fala para o profeta Elias assim: Elias, eu queria que você deixasse comigo
uma porção dobrada do teu espírito. A gente olha essas coisas achando que Eliseu está pedindo o dobro de espírito, né? Como o Rafael contou aqui, contar os nossos dias, fica parecendo que está fazendo conta, né? Quando Eliseu pede para Elias o dobro, uma porção dobrada, o que ele está dizendo é o seguinte: me encara como seu filho mais velho. É isso que ele está dizendo. Não é que está pedindo o dobro do espírito, não é uma questão de quantidade, é uma questão de responsabilidade. Elias, olha para mim, Eliseu, e daqui para frente entenda que eu sou o seu primeiro herdeiro. É esse o pedido que ele faz. Entenderam? Só que isso para a nossa cultura é estranho, né? A gente olha e fala, não é tão diferente. Tem mais coisas diferentes aqui. Versículo 13. Assim, e detalhe, o pai repartiu. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Aí olha só, o que o filho mais novo recebeu como herança? A terra. Se ele reuniu tudo e foi para uma terra distante, o que ele fez com a terra? Vendeu. Isso é um outro abuso que na nossa cultura, tranquilo, um filho recebe uma herança, de repente essa herança é uma terra, ele vende e vai seguir a vida. Isso para nós não nos ofende, para aquela cultura não. Para aquela cultura existiam várias expressões para a terra, uma delas era bios. Às vezes a maneira do judeu chamar a terra era vida. Olha que coisa relevante. Quando um profeta lá no Antigo Testamento queria chamar a atenção do povo de Israel, falou, olha, vocês estão fazendo a coisa errada, presta atenção que vocês vão perder a terra. Na hora todo mundo, opa, peraí, perder a terra, agora ficou sério. Porque a terra para eles até hoje tem muito significado, muita profundidade. E quando o filho mais novo pega o dinheiro, significa que ele vendeu a terra e foi embora. Isso era uma grande ofensa. Extremamente significativo o que o filho mais novo está fazendo. Agora um detalhe, uma pergunta para vocês. Cadê o filho mais velho nessa história? Até agora, nada. Percebem? É importante a gente perceber isso. Continuando, o filho mais novo pegou o dinheiro dele e foi viver numa terra distante. Aí, dependendo da sua versão, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, dissolutamente, não sei como é que está aí na sua versão. O fato concreto é que o que ele faz é desperdiçar os bens. Por isso a expressão pródigo. Não significa dizer, como o filho mais velho vai dizer daqui a pouco, que ele gastou o dinheiro de forma imoral. Tem nada aqui no texto que nos diz isso. Só diz que ele jogou fora. Gastou de maneira totalmente irresponsável. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então ele está distante, começa a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Não precisa entrar em detalhes a respeito de cuidar de porcos dentro do judeu que está ouvindo aquela história, está entendendo, é humilhação total para esse menino. Muito bem. Agora o que é pior? Esse menino desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Dependendo da sua versão, as versões mais antigas diziam assim, que o filho tentava comer as bolotas que os porcos comiam. As bolotas eram essas vagens de alfarrobeira, uma planta típica daquela região. E aí eu preciso abrir de novo um parêntese cultural aqui. A gente tem a impressão de que porco, como naqueles dias, semelhante aos nossos, comeria lavagem. O que é lavagem dentro da nossa cultura? O resto de comida. Só que nós estamos numa cultura que não tinha resto de comida. Isso é importante. O que nós vivemos nos últimos 2 séculos no mundo, principalmente o mundo ocidental, é algo que ninguém nunca viveu do ponto de vista de comida sendo jogada fora. Isso nunca aconteceu. Se nós tivéssemos chance de voltar num banquete dado pelo rei Nabucodonosor, nós iríamos ficar espantados com a pobreza, entre aspas, da comida deles em relação ao que nós comemos hoje. Então o porco naquela época não comia lavagem, não comia sobra de comida, por uma razão muito simples, não sobrava comida. O porco comia um vegetal, essas vagens de alfarrobeira. Só que o que é o detalhe? Isso seria semelhante a um de nós estar com fome e tentar se alimentar do mesmo capim que as vacas utilizam.
Capim alimenta vaca. Vagens de alfarrobeira alimentam porcos. Mas isso para nós, nada. Então, olha que profundo isso. O filho mais novo tentou se alimentar daquilo que os animais se alimentam. E o que acontece com ele? Continua passando fome. Profundo isso, né? Não vamos gastar tempo nisso ainda não. O fato é o seguinte, versículo 17. Caindo em si. Filho mais novo tem um momento de lucidez. Caindo em si, ele disse. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que o filho mais novo caiu em si? Simples. Por que ele para e fala assim, opa, está ruim demais isso aqui? Porque estava com fome. Simples assim. Se tivesse tudo bem, será que ele ia fazer essa pergunta? Por que eu estou chamando a atenção disso? É porque algumas dores são colocadas nas nossas vidas para que a gente possa ter algum momento de lucidez, como está acontecendo aqui. Tem uma frase antiga que diz assim, algumas pessoas vão procurar a Deus pelo amor, outras pessoas vão procurar a Deus pela dor. Já ouviram essa frase? Ninguém procura por amor. Ninguém. Porque não há um bom sequer. Todo mundo vai pela dor. Eu, você e todos. A Madre Teresa de Calcutá, quem você quiser. Todos. Ele nos amou primeiro. Nós não o amamos primeiro. O amor vem dele. E aí alguma dor em nós nos desperta. Fala, opa, deixa eu prestar atenção. Vamos continuar. Versículo 17. Caindo em si, o filho mais novo diz assim, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Está vendo? A questão aqui é comida, está com fome. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Presta atenção, ele prepara um discurso. Esse discurso ele vai repetir em parte. Então olha o discurso que ele prepara. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Errei mesmo, errei diante de Deus e errei também diante do Senhor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aqui um detalhe importante. Ele não está dizendo aqui, trata-me como um escravo. Ele diz, trata-me como um empregado. O empregado aqui na expressão original é aquela pessoa que recebe 1 denário por dia. Ele recebe o salário de um empregado por dia. É diferente de um escravo, porque o escravo não tem salário. O escravo tem comida e ponto. Porque lá no fundo desse menino ele pensava assim, eu ainda vou pagar meu pai. Assim como no filho mais velho. Mas nós vamos continuar. A seguir, o filho mais novo se levantou então e foi para o pai. E agora eu queria chamar a atenção de vocês. Presta atenção no pai. Bastante atenção no pai. Versículo 20. Estando o filho mais novo ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Gente, esse versículo, para aqueles ouvintes do primeiro século, é uma bigorna caindo na cabeça. Deixa eu abrir um parêntese fundamental aqui. A lei dos orientais dizia o seguinte, orientais, não só os judeus, a lei dos orientais dizia o seguinte, olha, pai e mãe, tem um filho rebelde, pega o filho e leva na porta da cidade. O conselho se reúne à porta da cidade e diz assim, olha, esse meu filho é rebelde. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Então tá, apedreja. E os homens da cidade se reuniam para apedrejar o filho rebelde. Esse menino que está aqui merecia, dentro daquela legislação, ser apedrejado, porque ele destruiu a honra da família. Gente, isso até hoje no Oriente é muito forte. São os chamados crimes pela honra. Até hoje, século 21. Se você entrar na internet, se você der uma olhada, por exemplo, no Irã, você vai ver pais matando filhos e filhas. Se um filho for descoberto afeminado, ele é morto pelo pai, porque a honra do pai está comprometida.
Agora, recentemente, saiu na BBC, não sei se vocês viram, uma filha que se apaixona por um homem um pouco mais velho do que ela tinha 20, ele tinha 30, alguma coisa assim, e eles decidem morar juntos. Só que a cidade percebe, os dois saindo, pega a filha, faz ela voltar para casa, e o pai corta o pescoço dela dentro da casa. Agora, século 21. Sabe o nome disso? Crime pela honra. Detalhe, não tem prisão, não. Não tem prisão. É muito diferente da nossa cultura. O que esse menino merecia aqui agora é isso. Detalhe, quando ele volta, ele tem que entrar dentro da aldeia. Por essa razão, o pai o vê de longe, cheio de compaixão. Tem um verbo aí que a gente quase perde a noção dele. O pai corre até o filho. E aí deixa eu explicar isso para vocês com bastante cuidado. Correr é algo que não fazia parte da vida de um ancião, na vida de um pai. Isso não acontecia. Por quê? Lembra das roupas? As roupas daqueles homens não eram shorts, não eram calças como nós estamos usando, eram saias longas. Para ele correr, ele tinha que levantar a saia e mostrar o tornozelo para sair correndo até o filho. Isso era símbolo de vergonha. Até os dias de Aristóteles. Aristóteles, pouco antes de Jesus, já dizia: mostrar um homem que mostra os tornozelos perdeu a sua vergonha. Está vendo tanto que é diferente da nossa cultura? Mas o fato é o seguinte: o pai olha para o filho de longe, bem longe. Ninguém viu o filho, o pai vê. Vê o filho, cheio de compaixão pelo filho, não tem nenhuma preocupação com a vergonha, corre até o filho e faz o que com ele? Abraça e beija. Detalhe, traz o filho para dentro de casa e diz assim, versículo 21, o filho mais novo começa o discurso. O filho mais novo preparou um discurso, decorou, ficou repetindo o tempo todo, começa: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o discurso é interrompido. Ele tinha preparado mais coisa, não tinha? O pai interrompe o discurso e diz assim: mas o pai disse aos seus servos, depressa. Quando o filho fala para ele assim: não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompe a conversa. O pai interrompe o discurso que ele tinha preparado e diz assim: mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Roupa, calçado e anel. Porque esse meu filho perdeu a noção de que ele é filho. Eu preciso dar de novo para ele a consciência de que ele é filho. Traz roupa, a melhor. Traz um anel de filho. Traz sandália para que ele não se perceba como um empregado, como um servo. Entendem? E continua. Tragam aquele novilho que foi preparado. Tragam o novilho gordo. Matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aí agora aparece o terceiro e último personagem, o filho mais velho. O filho mais velho, versículo 25, estava longe, no campo. Aí ele se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. O filho mais velho chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Aí o empregado, o servo, diz assim: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu são e salvo. Filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E aí de novo eu tenho que fazer um parêntese técnico aqui. Isso era uma grande ofensa ao pai. Um filho que se aproxima de uma festa, de um banquete dado na casa do pai, para na porta e não entra. E pior ainda, o pai deixar os convidados e ir lá fora conversar com o filho. Semelhante àquela humilhação do pai de levantar a roupa e sair correndo em direção ao filho mais novo, o pai se humilha novamente. Sai do banquete para conversar com o filho mais velho que está do lado de fora. Diferente da nossa cultura. Por isso eu estou fazendo questão de fazer uma leitura cultural aqui com vocês. Aí ele diz assim: então seu pai, versículo 28, saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos
tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu, presta atenção na frase do filho mais velho, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, ele que está falando, matas o novilho gordo, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E o que mais? Tudo o que tenho é seu. Desde quando? Desde o início dessa história. Desde o início dessa história, o pai dividiu com quem? Com os dois. Olha que detalhe. O filho mais velho não percebeu aquilo que o pai já lhe tinha dado. E há tempos. E continuava numa relação com o pai como se ele fosse ele mesmo diz, escravo. E o pai está insistindo e chamando o filho mais velho de filho, o tempo inteiro. Os dois filhos perderam a noção de filiação. E o pai está aqui trabalhando nos dois essa noção novamente de filiação. Disse o pai, para terminar, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar, nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. As parábolas de Jesus são para a gente olhar para a gente, é importante isso. Então, eu quero terminar aqui com vocês destacando esses pontos. Quando a Bíblia geralmente fala de dois irmãos ou duas irmãs, está falando de nós mesmos. Então, por exemplo, quando a gente vê Esaú e Jacó, somos nós, Esaú e Jacó. Ora Esaú, ora Jacó. Quando a Bíblia fala de Marta e Maria, somos nós. Às vezes Marta, às vezes Maria. Quando Jesus nos conta essa parábola dos dois irmãos, somos nós. Às vezes o mais novo, às vezes o mais velho. Eles têm diferenças entre eles, mas há uma coisa em comum. Os dois tinham dificuldade de se perceber filhos daquele pai. Gente, esse pai é totalmente extraordinário. Todo ouvido que ouviu essa parábola no primeiro século ficou escandalizado com o amor desse pai. Ninguém conseguia entender como é que esse pai faz o que ele está fazendo. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas eu queria te chamar para pensar junto comigo o seguinte: assim como o filho mais novo, será que nós não temos algumas dores nas nossas vidas, exatamente para produzir em nós alguma reflexão? Qual foi a dor do filho mais novo? A fome. Será que Deus não tem permitido nas nossas vidas algumas dores que são dores necessárias para que a gente possa ter algum momento de lucidez e perceber quem é o nosso pai? Da mesma forma, no caso do filho mais velho, será que nós temos noção daquilo que Deus já nos deu? Por exemplo, será que nós temos noção de que há uma promessa sobre cada um de nós, de que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até o fim? Será que nós temos noção disso? Será que nós temos noção daquilo que Deus tem nos dado? Será que nós temos noção de que o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós? E isso é um tesouro em vasos de barro? Ou será que nós estamos nos relacionando com o Pai como se Ele fosse um senhor e nós fôssemos escravos? Entenderam? E a respeito desse Pai, será que a gente já aprendeu a confiar que Ele nos ama e nós podemos confiar no amor? Entenderam? São perguntas importantes que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para essa parábola e perceber nessa parábola
nós mesmos. E aí eu queria terminar destacando uma coisa que quase passa batido. Vocês perceberam a expressão o novilho gordo? Ou o novilho cevado? Ou o boi cevado, dependendo da sua versão? O pai, na hora que chama o filho mais novo, fala assim, prepara tudo, mata aquele, não é um. Não é assim, pega um novilho, pega não, pega o. Quando o filho mais velho chega em casa e ele pergunta para o empregado lá, o que está acontecendo? O empregado diz assim, seu pai matou aquele novilho. E quando o filho mais velho vai conversar com o pai, indignado, ele diz assim, o senhor matou o. Estão percebendo que não é qualquer um? Quem é esse novilho? É aquele que estava sendo preparado para a Páscoa. Era o cordeiro preparado para a Páscoa. E esse cordeiro preparado para a Páscoa, nesse dia, não precisou de Páscoa. E aí eu vou voltar de onde nós começamos. A eternidade vai além da nossa compreensão total. Nós vivemos no tempo. Vai haver um momento em que nós vamos nos desprender do tempo. Vai haver um momento em que a gente vai ouvir de Jesus o seguinte, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o hoje não é sexta-feira, o hoje é eterno. Vai haver um momento em que nós vamos ouvir isso. Mas por enquanto nós estamos no tempo e nós temos uma certa dificuldade de entender o que é eterno. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, o Cordeiro Pascal foi morto na eternidade. Ele foi morto antes que nós cometêssemos qualquer erro. O Cordeiro foi morto antes da gente sair de casa. Ou o Cordeiro foi morto quando nós estávamos do lado do Pai, como se fosse um escravo e o Pai fosse um senhor. O Cordeiro simplesmente é eterno. Por que eu estou chamando a atenção disso? Essa semana a gente estava conversando com alguns amigos, né, e a gente trouxe uma pergunta. Por que a cruz de Cristo? Essa é uma pergunta que ao longo dos séculos foi apresentando algumas respostas. Inclusive, essas respostas aparecem em livros, como por exemplo as Crônicas de Nárnia. Então o C.S. Lewis dá a versão dele da cruz de Cristo, falando a respeito do leão, falando a respeito do Edmundo, que é o menino que trai todo mundo, e aí tem um julgamento na tábua de pedra, beleza, muito bem. A verdade é que nós somos o tempo todo levados à impressão de que a cruz é um acerto com Deus, como se o homem, num certo sentido, tivesse de alguma forma algum litígio com Deus. Então, ao longo dos séculos, algumas pessoas começaram a olhar para a cruz e dizer assim, olha, Jesus morreu porque o homem precisava ser resgatado das mãos do diabo. E aí Jesus foi lá e pagou o preço para que o homem fosse resgatado das mãos do diabo. Muita gente pensa assim até hoje. Outras pessoas olham para a cruz e falam assim, o homem merecia morrer. Aí Jesus foi lá e morreu no lugar dele para que Deus o perdoasse. Então é como se tivesse que dar uma satisfação à lei de Deus, como se a lei de Deus fosse superior ao próprio Deus. Deus estabeleceu uma lei do qual ele tem que se submeter e ela está acima dele. E num certo aspecto, algumas pessoas olham para a cruz como se fosse Jesus, de alguma forma, devolvendo a honra a Deus. Por isso ele morria. Todas essas formas estão, num certo sentido, presas na nossa cabeça. E elas trazem um grande problema. Todas elas não nos ensinam a respeito de Deus como Pai. Todas elas nos fazem, lá no fundo, desconfiar do amor de Deus. E é esse o meu ponto. Eu quero terminar aqui. Nós podemos confiar no amor. Nós não precisamos ter dúvidas do amor. Todos os dias nós podemos olhar para a parábola desse pai e prestar atenção em quem ele é. Disposto a ver a gente de longe, disposto a levantar, mostrar o calcanhar até onde for necessário para correr na nossa direção, cheio de compaixão. E cheio de compaixão, ele nos abraça, nos beija e nos traz de volta para casa. É esse o amor eterno. Nós temos
todas as razões do mundo para confiar no amor. No entanto, esse é o nosso desafio todos os dias: confiar no amor. Nós podemos confiar no amor. Esse é o nosso ponto aqui, é onde eu queria terminar aqui com vocês. A nossa descoberta e a âncora para as nossas vidas nesse tempo é a confiança no amor. Nesse tempo que está aqui, a gente vai passar por muita coisa, inúmeras experiências, como o Coelê, inúmeras. Pode ser que a gente viva a experiência de ter absolutamente tudo. Pode ser que a gente viva a experiência de passar por momentos em que nos falta absolutamente tudo. No entanto, nós somos pessoas que têm a plenitude, porque nós podemos confiar no amor. O tempo todo nós podemos estar tranquilos no seguinte aspecto: se tem alguma dor na minha vida, é para que de alguma forma eu tenha lucidez a respeito do amor. Se por acaso eu estou vivendo alguma situação aqui em que eu estou meio que num litígio com meu pai, muito provavelmente eu não percebi o que ele já me deu. Muito provavelmente eu não percebi que ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, no novilho cevado. Estava lá. Esse é o ponto. Amém? Queria te convidar para orar junto comigo e a gente terminar esse tempo aqui. Deus amado, obrigado. Obrigado mesmo por tudo que a Tua palavra nos ensina, por tudo aquilo que Teu Espírito tem falado com cada um de nós. Que todos nós possamos sair daqui plenos de confiança, cheios de confiança no amor, ou seja, no Senhor. O Senhor é o próprio amor. Que todos nós aqui possamos acordar todos os dias das nossas vidas sem dúvida a respeito do amor. Mesmo que a gente tenha várias dúvidas a respeito de uma série de coisas, inclusive a respeito de algumas dores nas nossas vidas, que a gente não tenha dúvida do amor. Que toda a nossa confiança esteja no amor, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus.